Boa noite, senhores. Todos bem? Então. Foi pra Serra hoje? Hoje não. Hoje não? Então por conta, né? Por isso chegou atrasado, exatamente. Bem isso. Mas é aí que tu vê, né? É aí que tu vê como é que é. Caras, vamos abrir a Bíblia? Eu quero rapidamente, a gente já está começando tarde. Então, bem rápido. Eu quero ler com vocês. Abre aí o Evangelho de Marcos. Eu quero ver com vocês hoje qual a razão de ser disso aqui. Qual a razão de ser da Homens Corajosos. Por que que tem isso aqui? Por que que a gente está investindo nisso e está perseverando nisso? E eu quero apontar 3 razões do porquê que nós precisamos disso aqui. Por que nós precisamos de um ministério de homens? Por que nós precisamos da Homens Corajosos? Bora? Achou Marcos aí? Marcos 3, versos 13 e 14. Foi? Acharam? Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Versículo 14. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Segurei. Até aí. Caras, então, por que nós temos um dia na semana para ter uma reunião de homens, para ter um ministério de homens? Por que a gente está iniciando isso aqui, criando essa cultura? Porque, em resumo, os homens são a base de tudo. De tudo. Cara, tu não tem uma ponte. Já parou para pensar que nós não teríamos ponte se não fossem os homens? A gente não conseguiria ir para São Leopoldo. Imagina. Que legal isso. A gente não tem uma ponte se não for os homens. Entendeu? Eu estava vendo uma estatística, umas 2 semanas, que existem mulheres na construção civil, mas elas são menos de 1% do total. Cara, então, quantas pedreiras vocês conhecem? Quantas? Dilmar, tu que é mais da área, não conhece? Nenhuma? Eu conheço 2. Conhece 2? E uma pintora. Bom, pintora até vai. Pedreira que é mais estranho, né? Mais estranho. É. Porque As 2 provadas assim, dá pra dizer que são os homens. são uns homenzinhos. Tem homem que não faz tão direito. É. É que a mulher, eu acho que ela tem um detalhe, né? Mas é com obra mesmo. Não é decoração de interiores. Não. Vamos estipular limites aqui, né? Design de interiores. Então, cara, olha só, 2. Quantos no total a gente conhece que trabalham com isso, né? Então, e eu tô dando um exemplo, construção civil. Quantas outras coisas na humanidade tem que foram homens que construíram? E eu estou falando na sociedade de um modo geral, tá? Além disso, as famílias, cara. Olha quantas famílias destruídas hoje a gente tem, porque a gente está vivendo um período de crise na masculinidade. Crise de homens. Crise de homens. Já parou para pensar? O mundo está em crise. Do quê? Emprego? Não, de homem. Saúde? Não, homem. Está faltando homem. Por isso que as famílias são o que são. Daí o que acontece? Quando os homens estão em crise, quando há crise na masculinidade, crise de caras que lideram suas casas, se doam por suas casas, surge feminismo. O feminismo, ele é diabólico, mas ele não é culpado sozinho. Tá ligado? A culpa, o feminismo não pode carregar a culpa sozinho. A culpa é de homens fracos, bananas, caras que não se empenham. Caras que, não só caras omissos, que não lideravam suas casas. Caras que
no afã de ser o comedor, destruíram sua família. No afã de ser um opressor, querer liderar na força, e por aí vai. Vários tipos de caras, vários exemplos de caras que destruíram suas casas, suas famílias, de toda sorte de investidas, de problemas, e por aí vai. Tá ligado? Então a gente vive uma crise hoje. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, então, é que nós precisamos, caras, nós precisamos fazer alguma coisa. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, e esse não é o primeiro ponto, tá? É só pra vocês terem... A gente tem que... Cara, do jeito que tá, não dá. Do jeito que tá, não tá dando certo, não... Vamos parar por aí, vamos repensar, vamos reiniciar, porque do jeito que tá, não tem como, cara. A gente não pode seguir o curso que a coisa tá tomando, pra onde tá indo, tá ligado? A gente não pode seguir a manada. Eu não quero a minha família sendo destruída. Eu não quero a minha família indo pro inferno. Então é por causa disso que eu tenho que fazer alguma coisa. O mesmo para vocês. As famílias de vocês, não, cara, vocês não podem se conformar com a esposa, com os filhos, indo pro inferno, cara, distante do Senhor. Então por que a gente tem isso aqui? Porque a gente está iniciando alguma coisa, um movimento, a gente está iniciando algo, ok? A gente está em crise e por causa disso a gente está fazendo algo diferente. Então eu quero ver com vocês 3 razões do porquê que nós precisamos disso aqui, tá? Vai anotando aí, dá um jeito. Primeira razão é porque aqui nós temos um discipulado assertivo. Discipulado assertivo. O que é isso? Pigarro do inferno. Lá para, eu tô falando, às vezes parece que vem um demônio e para, assim. Para, sabe, um pigarro desgraçado. O que é isso, cara? Nós precisamos imitar Jesus. Jesus, ele discipulou homens. Então, e a gente tem que olhar para a situação hoje, olhar para o aqui e agora, olhar para a nossa sociedade, olhar para a igreja de um modo geral. E, cara, a gente tem que botar o dedo na ferida e dizer, cara, a gente não está discipulando, os homens não estão sendo discipulados. Quantas igrejas vocês conhecem em que tem ministério de homens, mas eu estou falando ministério de homem, não estou falando daquelas reuniões de homem que vai um cara dançar lá na frente com um paninho. O voal, tá? Não é isso? Para, João. Não é para dançar. Fica na tua. Se abraçar, chorar. Vocês viram? Eu postei um vídeo essa semana dos caras lá. Assim, o que é aquilo? Cara, olha só. Eu tô falando ministério de homens. Caras que vão botar o dedo na ferida e dizer, cara, isso aqui nós estamos errando. A gente tem que corrigir isso aqui. Nós temos que tomar vergonha nisso aqui, meu. Tem que parar com isso. Entende? E o que é isso? Cara, é um discipulado. Homens precisam andar com homens. Jesus, quando ele reúne 12 caras, é por quê? Porque eles iam andar juntos. Eles iam andar juntos. Então a gente precisa de um movimento em que os caras andem juntos. Um discipulado de forma assertiva. Tu mira e pum, dispara naquela direção. Ontem nós estávamos na mentoria e o Dani falou isso. Falando exatamente sobre isso. Por que muitas pessoas estranham quando vêm aqui ou quando nos conhecem? Cara, porque não estão acostumados com esse sistema de igreja. E qual é? E falando assim, parece estranho, né? Sistema de igreja. Nossa, o cara deve ter inventado a roda. Qual é o nosso sistema de igreja? Cara, tu tem que fazer o culto em casa com a tua família. Só o que a Bíblia manda, só. Cara, fiz o culto. Tá, agora só presta contas ali, só pra gente estar ciente. Tá? Só isso. Só, mais nada. Tá, e quando eu não fizer... Não, daí tu só explica lá, diz por que tu não fez. Porque afinal de contas a Bíblia tá mandando, né? Então se a gente não faz, é pecado. A gente tem que pelo menos dar uma razão pros pastores, pros líderes, pros irmãos saber e poder ajudar. Tá ligado? Por que a gente presta contas? Porque a gente tem que saber, cara, imagina vocês... 3 semanas que eu não faço o culto na terça-feira. Mas tá acontecendo alguma coisa, entendeu? Então nós temos que discernir, tentar entender para poder ajudar. Um discipulado assertivo. Cara, faz 4 dias que não fazemos o culto lá em casa. Pô, peraí, não, tá errado. O que tá acontecendo? Vamos ver, cara, eu quero te ajudar. Nós queremos ajudar e os irmãos vão ajudar. O que houve, meu? Pastor, é que a gente tá... nós estamos discutindo em casa. Opa, o casal tá com problema, vamos resolver isso aí. Então, o que é isso, cara? É um discipulado.
Só que isso não acontece hoje em dia nas outras igrejas. Eu estava falando com o Josué ali atrás antes, tu vai em muitas igrejas hoje, tu senta a tua rica bundinha num banco, um banco que geralmente é confortável, porque tu tem que estar num lugarzinho confortável, né? Tu senta ali, na hora do louvor tu levanta, tu ergue tuas mãozinhas, tu chora, tu faz uma carinha de crente, às vezes até uma carinha de espiritual. Sabe como é que é a carinha espiritual? Tu tem que, aqui assim, tu tem que dar uma enrugadinha assim, não muito, pra não parecer brabo, de levinho só. É assim, carinha espiritual. Tu vai lá e tu faz essa carinha espiritual. As pessoas olham pra ti, como ele louva. Olha, como o Diogo sério, tá? Olha como ele é crente. Porque ele foi com a Bíblia dele tem a marca do sovaco já. A Bíblia ela tem um côncavo aqui assim, sabe? Que é a marca do sovaco, que ele vai com a Biblinha dele, entendeu? Ele vai, todo mundo é crente. Mas, cara, sai dali, é um diabo dentro de casa. O cara é um demônio em casa. O cara não faz nada pela mulher e só critica. É a semana toda assim. Daí volta no outro domingo. A paz. Você entendeu? A paz, meu irmão. E aí, cara, assim é fácil ser crente, gente. É fácil. O que é o discipulado? É a gente andar junto. É eu ver os defeitos de vocês, vocês ver os meus defeitos. Tá ligado? Cara, a Bíblia não diz... A Bíblia só diz que Jesus não pecou. Ela diz que ele foi tentado em tudo e não pecou. Ou seja, Jesus comia. Se ele comia, ele cagava. Ou seja, se ele cagava, então ele soltava uns peidos também. Eu imagino que Jesus soltava uns peidos fedorentos, tá ligado? Às vezes, assim, só pra zoar. Cara, não é pecado peidar, ou é? É? A Bíblia não diz que é pecado. Então, Jesus dava... Tem uns que é uma agressão, né? Tem uns que... Mas o de Jesus não era tanto assim. Mas, cara, imagina Jesus dando um peido, às vezes se matando de dar risada dos caras. Então, os caras tão perto um do outro, tu sabe os defeitos do outro, tá ligado? O problema é que hoje a gente não quer isso. É mais fácil se manter cristão, se manter crente, sem andar muito perto. E por que eu dei o exemplo de Jesus? Porque com certeza os outros faziam. Jesus, eu tenho dúvida. Será que Jesus peidava ou não? Tá ligado? Os outros, eu sei que peidavam, né? Os outros 12 ali. Então, a questão é, por que a gente faz assim aqui? Que a gente busca um discipulado assertivo, algo que faz realmente a gente perceber coisas uns dos outros. Olha só, deixa eu ler para vocês bem rapidinho. Olha só, presta atenção, cara. Alguns estudos, uma pesquisa, aí tem... eu não anotei a data aqui, mas deve ter aí uns 8, 10 anos, mais ou menos. Mais ou menos. Presta atenção. Ela diz assim, Man in the Mirror, que é homem no espelho, tá? A cada 10 homens na igreja, presta atenção, a cada 10 homens, 9 terão filhos que vão abandonar a igreja. A cada 10 homens, 9 deles vão ter filhos que vão abandonar a igreja. Vai abandonar o Senhor, vai ser aí. A cada 8 deles, 8 não vão encontrar satisfação na sua vida profissional. 6 vão pagar a quantia mínima do cartão de crédito. Tu tá ligado que quando paga a quantia mínima, o banco chega a dar risada. O aplicativo abre um sorriso assim, né? Isso aí. Tá ligado, né? Tu pagou a quantia mínima, cara, o banco ele tem uma ejaculação, assim, ele tem um orgasmo na hora. Por quê? Porque tudo que ele quer. Tu se endivida, tu vira escravo do banco. De 10, 5 terão um sério problema com pornografia. Isso nós estamos falando aí 10 anos atrás. Ou seja, hoje está bem pior. Hoje eu arriscaria dizer que de 10, pelo menos uns 8 vão ter problema com pornografia. Pelo menos. Pelo que eu, assim, baseando totalmente na minha experiência, tá? Não estou baseando em dados, nada, é só na minha experiência. 4 irão se divorciar. De cada 10 caras na igreja, 4 vão se divorciar. E todos os 10, vão enfrentar lutas imensas, tremendas, para equilibrar trabalho e família.
Olha isso, cara. Tu percebe que a vida, e quanto mais o tempo passa, eu ia tomar água, até larguei de mão. Quanto mais o tempo passa, mais o homem está sendo agredido, a masculinidade está sendo agredida, para daí tu realmente se afundar nisso aqui. Para daí tu se afundar nessas coisas aqui. Problema com pornografia. Cara, sábado eu falei aqui pros casais, o homem é um ser visual. O homem é um ser visual. Então, como um ser visual, e o diabo entende isso, a cultura sabe isso. Eles vão te bombardear com imagem. Vão te bombardear com imagem. Pornografia. Ah, pastor, mas eu não acesso pornografia. Sim, mas no Instagram tu vê bunda direto, cara. Tu vê bunda e coxa direto. Tu tá sendo bombardeado com imagem. Com imagens. Tá ligado? Não é, tu não precisa só de uma cena de sexo explícito para tu ter uma visão, uma imagem gravada na tua memória. Basta um par de coxa e uma bunda ali, pronto, cara. Tu fica com aquilo ali. E o homem, ele é muito atraído pelas coisas belas. Isso é bom, Deus nos criou assim. Só que quando tu vê isso, tu tem a tendência que fixar o olhar. Entendeu? Cara, é direto tu tá sendo bombardeado. A realidade disso aqui, dessa pesquisa, a realidade disso é o quê? A maioria dos homens não tem um devocional consistente. Cara, eu vou fazer uma pergunta retórica, não me responde. Pensa pra ti. Só pensa. Tu fez um devocional, assim, o que é um devocional? Cara, vamos lá no basicão, no básico. Tu abriu a escritura, tu leu um trecho dela, um versículo que fosse, tu leu um trecho da escritura, meditou um pouquinho naquilo ali, orou sobre isso ali e tirou um tempinho com Deus no teu dia, não me responde. Tu fez isso aqui, assim, a gente tá falando do básico, de caras que se dizem homens de Deus, que querem viver para Deus e para suas famílias. E aí? Tá ligado? O que a gente tá falando, a consequência desses dados aqui é homens que não têm uma vida devocional. E por não ter uma vida, o que é uma vida? Tu faz todo dia, tu tem uma disciplina naquilo ali. Não é tu fazer, fiz anteontem. Cara, se der certo, sábado de manhã eu vou fazer. Isso não é uma vida. Uma vida devocional é tu ter rigorosamente isso ali como uma disciplina espiritual. É algo que tu faz todo dia. Tu acorda e escova os dentes. Por quê? Porque é algo necessário. O teu devocional é algo necessário. Tu faz também todo dia. Pouquíssimos homens hoje pensam no que realmente significa, pensar no que significa amar as esposas como Cristo amou a igreja. Principalmente no cotidiano, no dia a dia. Deu uma discussão em casa, o que tu faz? Primeira coisa, tu já é firme, tu xinga, ou tu critica, ou tu... Cara, em alguma dessas vezes tu para e pensa assim, cara, eu preciso amar ela bem como Cristo ama a igreja. O que eu tenho que fazer agora, nesse momento? A gente faz isso? A maioria dos caras hoje não para pensar no que significa amar sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, os homens não param para pensar em como preencher as necessidades da esposa. Porque o amor de Cristo pela igreja não é só algo bom, é algo necessário. Se nós não tivéssemos o amor de Cristo por nós, a igreja, a gente estava indo para o inferno. Ou seja, é uma necessidade. Tu amar a tua esposa é uma necessidade. Entendeu? A gente necessita do amor de Cristo ou não? Se nós temos que amar Cristo como Cristo amou a igreja, então é uma necessidade amarmos a esposa. E amar aqui não é um sentimento, que nem eu estava te falando. Não é. Hoje amor é o que há um batimento mais forte no coração, sabe? Um friozinho na barriga, eu amo ela. Não é isso, cara. Não, isso é outra coisa. Amor é tu ter uma afeição, envolve emoção, mas não para aí. Amar é tu te dedicar, tu te doar, buscar o melhor para aquela pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deus olhou, ele se afeiçoou do povo dele e deu o melhor que ele tinha, o Filho dele. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Amar, então, é o quê? É se doar, fazer algo por alguém. Envolve atitude. Amar não é só um sentimentozinho, cara. Uma batidinha no coração, assim, sabe? Vai muito além.
A maioria hoje dos homens, presta atenção, cara. A maioria dos homens não tem um plano de como discipular os filhos e nem a mínima ideia do que significa ser um líder espiritual em casa. Olha isso, cara. A maioria dos caras não param para pensar, olha só, minha função principal aqui nessa bagaça é eu instruir, pastorear a minha casa, minha esposa e meus filhos. Então eu tenho que discipular os meus filhos. Como que eu vou fazer isso aqui? Deixa eu pensar. Eu vou fazer tal. Nós vamos ler a escritura juntos. Nós vamos ter um tempo de oração juntos. Nós vamos ter um dia na semana para jejuar juntos. Nós vamos fazer alguma coisa. Eu tenho que discipular o filho. Não tem como ter discipulado à distância por pensamento, sabe? A gente tem que parar e pensar, planejar. Pensa alguma coisa, cara. Vamos fazer alguma coisa juntos. Nós vamos fazer isso aqui. Entendeu? Planejar o discipulado dos filhos. Cara, tu tem que... Hoje a maioria dos caras não param para pensar nisso, meu. Deus colocou tu como líder na tua casa. Sabia, né? Eu já falei isso aqui. Deus te colocou como líder na casa. Aí que legal o líder chegar na casa, legal, Deus me colocou aqui como líder, legal. Daí tu não faz nada. Não planeja, não, sabe? Vamos ler, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como que vai dar certo um troço desse? Tu imagina uma empresa que tem um líder lá, tem um CEO, tem um cara que administra. E o cara, vamos ver o que a gente faz hoje. Não planejei, não sei, não parei para pensar. Só vamos fazer alguma coisa aí. É assim? Vai dar certo uma empresa? Sim ou não? Que dirá uma família, que é muito mais complexo e a responsabilidade é muito maior. Muito maior do que de uma empresa. Menos... Cara, isso aqui é para matar, cara. Cara, presta atenção. Menos de 10% desses homens, menos de 10%, ou seja, de 10, não chega a 1. Menos de 10% estão ativamente buscando compartilhar a sua fé com amigos não cristãos, parentes, colegas de trabalho, por aí vai. Como que a igreja avança assim? Como que a igreja avança desse jeito? Se nós temos de 10 caras na igreja, 10 caras em que vamos arredondar, é o cara que está ativamente preocupado, pensando em como compartilhar a fé. Falar de Jesus, pregar o evangelho. E aí? Tu percebe como a crise de masculinidade hoje ela afeta na casa, afeta na igreja e afeta a sociedade. Tu entende por que nós estamos vivendo então uma crise de masculinidade? Nós estamos com crise de homens hoje. Sim ou não, gente? Nós estamos com crise de homens, cara. Então a gente precisa disso aqui. Como um discipulado assertivo, para termos discipulado, para um discipular os outros, para nós andarmos juntos, para nós nos ajudarmos, ok? Segundo lugar, por que a gente precisa de um ministério de homens? Porque quando o homem cresce, todos crescem. Todos crescem. Se tu ajudar o homem a acertar as coisas nos seus corações, no seu íntimo, na sua alma. Coração na Bíblia é o teu eu interior. Se tu ajudar os caras com isso, todos só têm a ganhar. Olha só. Quando nós pensamos na aliança de Deus, o que é isso? Deus fez uma aliança conosco. Nessa aliança, nós nos tornamos líderes da casa. Correto? Deuteronômio 6. Lembram? Sim ou não? Alguém não lembra desse texto? Vitor, tu lembra o que é? Lembra? Não? Vamos ler. Eu prefiro que tu saiba. Deuteronômio 6. Deus fez uma aliança com o povo. Nessa aliança com o povo, ele deu leis. Leis que vão reger o povo. Aí no versículo
Cara, vamos ler desde o versículo 1. Eu ia ler o 4, mas vamos ler desde o 1. Deuteronômio 6, versículo 1. Achou aí? Bora. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir. Para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos, ou seja, os teus netos, temam o Senhor. Qual o objetivo, então? Temer a Deus. É se relacionar com Deus, ter uma vida com Deus. E guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenham cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Versículo 4, o Shema, o versículo mais importante para Israel. Escute, Israel, Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ou seja, tem uma verdade aqui. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, tá, o que a gente faz com isso? Qual a consequência agora? Portanto, ame o Senhor, primeiro mandamento. Lembra? Primeiro e mais importante mandamento. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Versículo 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Como que tu ama Deus? Guardando a palavra. Guardando a palavra. Como que tu ama Deus de todo o coração? Guardando a palavra dele aqui. É o que o salmista falou, lembra? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, verso 11, se eu não me engano. Versículo 7. Você quem? Olha para quem ele está falando aqui, para quem está se dirigindo. Você as inculcará a seus filhos. Ou seja, está falando para os pais. Está falando para os caras. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Até aqui. Cara, Deus fez uma aliança com o povo. Nessa aliança, ele colocou estrategicamente os homens para liderar as suas famílias. Deus fez uma aliança com o povo dele, o povo de Deus, o povo eleito, a igreja, tá? E nessa aliança, ele colocou tu estrategicamente para liderar a tua casa, a tua família. Deus colocou tu para liderar a tua casa. Isso faz parte, é uma pequena parte, uma pequena pecinha do macro, do grande plano de Deus para o povo dele. Ok? Então, quando tu tem que... cara, tu tem que entender que assim, ó, o homem ele tem que estar bem, porque quando o homem cresce, todo o restante cresce junto. O que acontece numa igreja em que tem pastora? Ou só ministra de louvor? Tu começa a ver os caras fazendo igual. Senhor, não é? Senhor. Os marmanjos, barbado, uma barba por aqui. E o cara... um jeito feminilizado de adorar. É ou não é? Voz fininha. Aleluias. Senhor. Então, por quê? Porque não é o papel da mulher, cara. Quando ela está fazendo aquilo ali, os homens seguem, eles vão se tornar aquilo ali. O contrário não é verdadeiro. Quando o homem lidera, a mulher não se masculiniza. Ela não se torna um homenzinho. Pelo contrário, ela floresce. Assume o papel na tua casa e tu vai ver a tua esposa florescer. Tu vai ver os filhos crescer no Senhor. Entendeu? Ó, escuta isso aqui, ó. O cara que fez a pesquisa, essa que eu mencionei, é acho que é Pat o nome, Pat Morley. Ele escreveu assim, ó. Você pode imaginar de alguma maneira o mundo estando correto, a não ser que a igreja esteja correta? Não tem como, né? Ou o mundo não está correto, ou o mundo está correto porque a igreja está... O bem do mundo hoje é a igreja. Cara, isso é papo para outro café, leva muito tempo.
Só para alguns segundos para pensar do que seria do mundo sem a igreja. Vamos começar por baixo? Não haveria universidade, não haveria hospital, orfanato. Isso não existia. Não existiria. Isso tudo foi criação da igreja. Cara, a gente não teria a moralidade que nós temos até então. A moralidade do mundo hoje, principalmente o ocidental, é uma moralidade judaico-cristã. Ou tu acha que os índios aqueles eram respeitadores, tolerantes? Cara, os caras se flechavam o tempo todo, em guerra uns com os outros. Tu acha que o mundo era moralmente como é hoje, assim? As pessoas se admiravam, se respeitavam. Como está, senhor pajé? O senhor vai bem? Cara, era um flechaço já na testa. Tu consegue imaginar um pouquinho o mundo sem a igreja? Você pode imaginar, de alguma maneira, a igreja estando correta, a não ser que famílias estejam corretas? Porque a igreja é uma família de famílias. Aí tu imagina as famílias, de qualquer maneira, os homens não levando o ensino para casa, não conduzindo suas famílias. Você pode imaginar, de alguma maneira, famílias estando corretas, a não ser que seus casamentos estejam corretos? Você pode imaginar, de alguma maneira, casamentos estando corretos, a não ser que os homens estejam corretos? Você pode imaginar alguma coisa que não tenha maior potencial de mudar o mundo, a não ser que o homem esteja correto? Cara, tu percebe que Deus te deu um poder imenso nas mãos. Só que ele vai cobrar, né? Tu vai ter que prestar contas para Deus disso. Deus te deu uma esposa, Deus te deu filhos, e disse, tá, agora cuida disso, pastoreia, toma conta. Mas às vezes a gente não lidera nem a nós mesmos, que é o que Deuteronômio, a gente leu, ele fala, essas palavras vão estar no teu coração. Cara, antes de tu querer pastorear, ensinar em casa, meu irmão, tu tem que ter a palavra de Deus no teu coração. Que bela bosta tu chegar na tua casa querer ensinar os teus filhos, tua esposa querer falar alguma coisa, pagar de moralzinho, pagar de bom, de ensinador, de alguma coisa, se tu não tem a palavra de Deus no teu coração. Que merda de homem a gente se torna se tu não tiver a palavra de Deus no teu coração primeiro, mas querer chegar em casa e pagar de bom. Piedoso, pastorzão da casa, líder. Que bela bosta que é. A gente precisa ter a palavra de Deus no nosso coração. O discipulado masculino, discipulado entre os homens, ele precisa disso aqui, porque assim ele se torna visível. A gente pode pegar a palavra de Deus e ensinar, nós devemos fazer isso, a gente precisa de momentos em que alguém abre as escrituras, lê e explica para os outros. Esse é o meu papel, estou tentando fazer isso, mas em algum momento a gente precisa também ver nos outros isso acontecendo. Ela tem que ecoar na prática. Esse ensino aqui, ele tem que resultar em algum momento na prática. Por isso que Paulo, ele diz para Timóteo, ele diz para os Coríntios, em Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cara, tu quer imitar Jesus? Bom, muito bom. Como tu faz isso? Me imita. Eu estou imitando ele. Vamos lá, me imita. Tu tá vendo alguém que está fazendo? Tu não vê Jesus hoje. É muito fácil tu dizer, não, eu imito Jesus. Ah, como? Não, eu tenho meu relacionamento com ele, eu me relaciono da minha maneira com ele, eu tenho meu entendimento sobre Jesus. Cara, isso a cultura tá cheia. A cultura, o que mais faz hoje é imaginar aquele Jesus cabeludo, maconheiro, paz e amor. Sabe? Cara, Jesus não é aquilo ali. Jesus é aquele que vem com a espada. Josué 5. Jesus é o cara que vai e ele derruba as mesas, os negócios, e diz, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Jesus nem sempre é aquele carinha, sabe? Pô, tá legal, é nóis. Pô, tamo de boa. Não, cara. Não, Jesus às vezes toca o terror.
Em Apocalipse, Jesus vem tocando terror. Entendeu? A gente precisa, então, ver em alguém para poder imitar. Deus pode ser gracioso em que algum eremita que vive no meio do deserto sozinho imite Jesus? Pode, cara, pode. Mas ele não faz... o modo geral não é assim. É aqui, ó. É nisso. É isso aqui. Nessa bagunça toda aqui. Essas carinhas, coisa mais horrível. E que eu não entendo como é que as mulheres podem olhar e dizer, eu te amo. Não, porque não tem explicação, né? Imagina a Laís olhar pro Leandro com essa carinha e dizer, eu te amo. Ah, que terror, cara. Coitada, cara. E ele faz carinha sensual, né? Tu viu nos stories, lembra? Eu que tava gripado esses dias. Pior é o Daniel mandando fotinho de homem musculoso hoje no grupo. Ah, paremos daí, né? Cara, tu entende como o modo de Deus agir? Via de regra. Via de regra. Deus tem suas maneiras, ele é livre. Ele é indomável. A gente não põe Deus numa caixinha, tá? Então ele é livre, ele faz o que ele quer. Mas a via de regra, a maneira de ele agir, é assim? É a gente sendo aprimorado, aperfeiçoado no discipulado? Vamos adiante. Em terceiro lugar e último, estou encerrando. Por que a gente precisa disso aqui? Porque foi o que Jesus fez. Ele pegou, reuniu alguns caras. Jesus, cara, olha só, Jesus foi muito revolucionário para a época. Ele considerava com a mais alta estima mulheres e crianças. Cara, Jesus, tá ligado que João 4 ali é uma quebra de paradoxo, né? Jesus, ele tá conversando com uma mulher que não é judia, ela é samaritana, no posto ele tá sozinho conversando com ela. Cara, aquilo ali não acontecia, meu. Aquilo ali não acontecia, meu. Jesus, ele pega as crianças no colo e ele diz que elas são bem-aventuradas, que o reino pertence àqueles que são como elas. Cara, tu parou para pensar que não precisava ser os ímpios, os pagãos, os fariseus, os discípulos de Jesus estavam impedindo as crianças de chegar nele? Porque não tinha, cara, criança, mulheres, não eram, idoso. Nada muito diferente de hoje, né? Tu só tem valor se tu produz. Tá ligado? Por isso que criança hoje é melhor ter aborto, né? Vão abortar. Ah, não estava preparado, não era para agora, não tinha planejado. Os idosos, é melhor botar num lar, uma casa de repouso. Né? Melhor do que o filho ter que estar trocando fralda do pai e da mãe idoso, né? É muito trabalhoso, isso é muito ruim. Hoje é assim, cara? Tu já parou para pensar? O que Jesus faz? Ele reúne 12 caras, por quê? Porque naqueles caras ali, ele está botando o potencial dele. Ele está investindo. Esses caras, ó, vocês vão fazer agora isso aqui. Essa cultura que eu estou criando, valorizar as mulheres, as crianças, cuidar do órfão, da viúva, esse é o nosso papel. Tá com vocês. Jesus reúne 12 caras, ele trata as mulheres e crianças com dignidade, mas o papel de liderança, o papel de pastorear, o papel principal, o árduo, ele dá para os homens. Ele reúne 12 caras e ele investe nesses caras. Um deu errado. Mas Jesus investiu. Tanto que nós estávamos lendo, a gente terminou a leitura bíblica, né? E a gente estava relendo os evangelhos. E aí eu não lembro se é em Marcos, acho que é em Marcos, quando Judas chega para Jesus, ele diz o quê? Amigo. Jesus chama os caras de amigo. Chama o cara, chama Judas. Cara, tu percebe que a traição foi numa via só, né? Jesus estava o tempo todo com o coração no cara. Ele amou Judas. Os calvinistas vão à loucura comigo agora. Jesus amou Judas. Jesus chama ele de amigo. Amigo. Mas, cara, ele investiu nos 12. Ele investiu. Hoje, pensa comigo um pouquinho. Hoje, o que acontece?
o orçamento das igrejas, em sua maior parte, vai para onde? Quais ministérios? Quem arrisca? Mulheres, crianças, os kids, música, multimídia. E tudo vai entrando na prioridade acima do ministério com homens. É ou não é? Você percebe isso? Mas a gente está dizendo que o homem é a base de tudo, cara. E aí? Tu percebe que tem uma... Tá. Não condiz, né, uma coisa com a outra? Percebe, então, por que tem crise de masculinidade, crise de liderança masculina? Porque os homens, eles não estão sendo discipulados. As igrejas hoje não veem nos homens o potencial que Deus colocou neles. Entendeu? E aí é melhor, vamos investir no Ministério de Mulheres. Daí tu faz conferência de mulheres lá e tal. Faz os kids dos sonhos. E não tem problema, cara. Não tem problema, tem mais é que fazer mesmo. Mas não deixa os caras por último, meu. Isso aqui é necessário por causa disso. Nós precisamos investir nos homens. Nós precisamos trabalhar com os homens. Quando tu trabalha com os caras, o restante floresce. Eu vou encerrar, só para ter uma ideia. É uma estatística do George Barna. É o cara, é o maior instituto de pesquisa relacionado a igrejas, enfim, tá? George Barna, ele diz assim, ó, quando uma criança assume um compromisso com a igreja, 2% da família se envolve junto com ela. 2%. Quando uma mulher ou mãe assume o compromisso com a igreja, 17% da família se envolve junto com ela. 17%. Agora os homens ou pais, quando se envolvem, quando assumem um compromisso, estou falando de servir, tá? 93% da família segue o cara. 93%. Quando o homem assume um papel, quando ele vai à igreja, serve Jesus, se entrega ao Senhor, está congregando, 93% da família segue o cara. Tu entende? Eis o porquê de nós estar fazendo isso aqui. Essa é a razão de nós fazer isso aqui. A gente não está brincando. Eu acredito nisso aqui. Eu já falei isso, eu sei disso. Mas eu quero repetir. Eu acredito nisso aqui, cara. Eu acredito nisso aqui. Eu acredito que se a gente investir nisso aqui, é bom para nós. É bom para a igreja. É bom para a sociedade. Malaquias 2,15. Deus busca uma descendência piedosa. O nosso papel é esse aqui, cara. O nosso papel é se voltar para o Senhor, nos comprometer com Ele e orar, Senhor, faz com que a minha família me siga. Mas tu fazer o teu papel para isso. Amém? Cara, vou dar 10 minutinhos pra gente trocar uma ideia, tá? Quando nós temos em 9 irmãos, quando eu resolvi me converter, eles viram a mudança em mim. Apenas 3 não se converteram. Não conhecem Jesus, mas já viram falar. Em 9, apenas 3, 6, totalizando comigo. Sim. Se converteu, segue ao Senhor, sabe? Direitinho e... Amém. Sabe? Amém. Pra mim é interessante. Que a gente não teve... É graça. É graça. A gente não teve uma estrutura familiar Uhum. com nossos pais. Estava falando antes com o Josué sobre isso, cara. Nem sempre tu vai ter um pai e uma mãe e Deus é gracioso e te salva. Mas com a gente que estamos aqui, a gente não pode agora, meu filho vai ser salvo.
O nosso papel é fazer por isso. Entendeu? Nós já estamos aqui. Então não tem agora que, se Deus quiser, ele salva. Não. Ele quis, ele colocou o teu filho debaixo da tua autoridade, liderança, e agora ele botou tu na igreja. Pronto, cara. É a prova que tu precisava. Bora, cara? Trocar uma ideia? Quero que vocês conversem um pouquinho sobre isso, essa questão de liderança da casa, dificuldade, talvez, para aplicar o ensino bíblico em casa, ou se vocês têm algum conselho a dar, alguma dúvida a tirar, certo?